Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos novamente para mais uma reflexão do nosso sábado, seguindo aí os capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos pedir nesse momento ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e nos permita um recolhimento para a reflexão da nossa noite. O capítulo que estamos no livro Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 22. E o título é Que buscais? E Emmanuel escolheu o versículo que está lá no capítulo 1 de João, no versículo 38, onde diz o seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? É muito interessante essa pergunta e extremamente profunda. Tudo isso aconteceu quando João Batista, o precursor, estava lá em Betabara, desculpe, no Rio Jordão. Ali ele batizava, junto com André, irmão de Simão Pedro, e outro discípulo. Ali naquele mesmo local, João Batista, um dia antes, havia batizado Jesus. Mas Jesus, no dia seguinte, voltou por aquelas bandas e passou por eles. E João disse a André e a outro discípulo que estava com ele: Eis o Cordeiro de Deus. Então André e o outro discípulo seguiram Jesus. E Jesus, vendo que o seguiam, fez a pergunta da reflexão desta noite: Que buscais? Essa pergunta traz uma rica reflexão para todos nós em todos os tempos, porque Jesus, mais do que nunca, sabe o que buscamos. Ele nos conhece profundamente. No entanto, quando ele faz essa pergunta, na realidade ele está nos convidando a pensar e que nós mesmos possamos fazer essa pergunta para nós. Ele nos chama a uma reflexão íntima. O que buscamos? E nós podemos aplicar essa pergunta em todos os momentos da nossa existência. É uma pergunta que nos ajuda a encontrar o rumo em qualquer situação, seja numa situação material ou seja numa situação espiritual. É um momento de parada, é um momento de recolhimento que nós precisamos dar aquela estancada no passo e nos perguntarmos, afinal de contas, o que queremos? O que buscamos? E poderíamos fazer essa pergunta agora, nesse momento atual, nesse exato momento. O que eu estou buscando? O que eu quero da minha existência? E quando nós perguntamos isso, nós passamos a nos conhecer melhor, porque nós viajamos para dentro, para olhar lá no fundo, na realidade, com muita sinceridade no espírito e sem medo nenhum, para dizer o que buscamos. Porque quanto eu mais me conheço, mais firme
é o meu caminhar. E mais claro fica o caminho. A grande dificuldade é que nós não temos, na maioria das vezes, um objetivo da existência, um propósito, e sem objetivo, sem propósito, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós ficamos andando em círculo. É como aquela frase que se usava antigamente, né? Ficamos igual barata tonta, sem saber que rumo tomar. E quando nós nos questionamos, nós podemos descobrir se nós estamos buscando somente alimentar as ilusões materiais, as ilusões do espírito encarnado, ou se nós queremos de alguma forma enriquecermos o espírito imortal. Essa pergunta, como eu disse, ela serve para usar em qualquer situação ou circunstância em nossa existência, até mesmo para essas coisas materiais. Mas é preciso usá-la principalmente para as questões do espírito. Emmanuel sempre dizia ao Chico que ele podia entrar em qualquer situação, mas que ele devia se perguntar se ele teria como sair. Então, mesmo nas coisas materiais, se a gente perguntar o que eu busco nessa situação, por que existem tantos golpes na internet? Porque a gente quer sempre ganhar coisas muito fáceis, ilusórias. Então, se a gente vai aplicar um dinheiro pela internet, se a economia do Brasil está dando 1%, lá oferece 40%, nossa, a gente já quer ganhar muito e fácil. E aí deixamos de observar que a matemática é exata, ninguém vai pagar 40%. E a pessoa investe às vezes, vende até um bem seu que foi difícil para conquistar, para investir aquele dinheiro e perde tudo. É a mesma coisa. Quando a gente quer as coisas muito fáceis, a gente precisa se perguntar, afinal de contas, o que eu estou querendo? O que eu estou querendo com essa facilidade na minha vida? O que eu estou querendo ganhar tudo de mão beijada? Se a vida é tão difícil, cheia de provas, que eu preciso vivenciar, como que eu quero? Ninguém está vivendo tão facilmente, como que eu quero ganhar tudo tão fácil? Então, quando nós vamos ao centro espírita, quando nós vamos a alguma organização religiosa, seja ela qual for, quando eu assisto uma palestra, seja uma palestra presencial ou seja uma palestra virtual, por isso que eu disse que serve para esse momento de agora. Quando eu busco uma palestra virtual, em tempos de pandemia, o que eu estou buscando? O que eu estou querendo? O que eu busco encontrar? Eu quero encontrar um Jesus que me sirva? Ou nós queremos buscar e aprender a servir com Jesus? Então, às vezes, se a gente pensar, vamos buscar uma live ali espírita, ou pode ser de outra denominação, para ver se ela consegue me ajudar a ganhar mais dinheiro, a ficar mais tranquilo materialmente falando. E aí a gente vai se decepcionar, né? Porque a existência na Terra, a nossa existência aqui, ela foi determinada para nos apresentar infinitas experiências. Nós viemos aqui para experienciar. E essas infinitas experiências, elas servem para quê? Para o nosso crescimento espiritual.
porque as coisas da matéria, mesmo que nos dê crescimento espiritual, vão ficar para trás. Então, tudo na existência tem um propósito, tem um sentido. Para conquistarmos, para subirmos uma quantidade de degrau, vamos comparar aí com uma escada, a escada de Jacó, né? Uma evolução como se fosse uma escada. A gente programa no plano espiritual. Nessa existência eu vou aproveitar minhas experiências, vou superar as minhas dificuldades e vou subir 10 degraus. Na maioria das vezes a gente sobe 2, né? Mas bacana, pelo menos subimos, estamos aprendendo, estamos evoluindo, né? Porque em qualquer lugar, seja encarnado na experiência física ou seja desencarnado no plano espiritual, nós vamos realizando e vivenciando essas experiências conforme a nossa liberdade de escolha. A gente vai escolher se quer continuar ou não. Se vamos avançar, se vamos estacionar ou se vamos desistir, né? Com isso, de qualquer maneira, nós vamos aprender. Errando também se aprende. Nós vamos evoluir, mais ou menos, diante das experiências que a vida vai nos fornecendo e de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo. Às vezes a gente escolhe perder de alguma forma material e ganhar espiritualmente, que a gente avança com mais rapidez. Então, quando eu tenho consciência desse propósito da existência na Terra, eu aproveito com mais intensidade essas experiências, porque eu sei quem eu sou, um espírito imortal. Sei da onde vim, dos planos espirituais. Provavelmente não muito bons, porque senão a gente teria ido para um planeta melhor, né? Mas está ótimo. Agradeçamos ao Pai a oportunidade valiosa que nos permitiu nascer na Terra, um planeta maravilhoso, né? Eu sei então quem eu sou, da onde vim e para onde eu posso ir e para onde eu vou. Então, tudo que nós passamos na nossa existência, ela está nos ensinando. Estejamos na abundância ou na escassez. Quando eu digo abundância ou escassez, pode ser financeira ou pode ser abundância e escassez de emoções, né? Abundância e escassez de afeto, abundância e escassez de atenção, porque tudo isso serve de experiência para o nosso crescimento. É por isso que a todo momento a gente precisa fazer essa reflexão, essa pergunta. Seja diante da dor, da abundância da dor, que às vezes vem de forma abundante, ou seja diante da abundância dos momentos felizes. O que eu devo buscar nesses momentos para o meu aprendizado espiritual? Se a gente se olhar de uma forma individual, nós conosco mesmo, nós vamos percebendo as infinitas possibilidades de aprendizado, seja na conquista dos valores materiais, porque quando a gente conquista valores materiais, a gente está progredindo como espírito, de forma a desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, o nosso esforço, né? Mas principalmente na conquista dos valores morais. Diz Emmanuel que, no entanto, a aquisição dos valores religiosos é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus.
Por isso que Emmanuel ressalta isso, que a gente deve estar alerta, que precisamos atentar para os valores espirituais. Quando nós falamos aqui, e Emmanuel fala de valores religiosos, nós não estamos falando da religião como um ato de rituais ou de dogmas. Estamos falando da religião no seu verdadeiro sentido da palavra, que é o de religar o espírito afastado de Deus a Deus. Então, por isso que Emmanuel nos alerta, que precisamos atentar para esses valores espirituais, pois são eles que nos trazem um movimento de iluminação, nos direcionando para Deus. Esses valores, eles são essenciais, porque vão fazer parte da essência do espírito imortal. Então, eles são essenciais para todos nós, considerando que o objetivo da religião, no seu mais profundo sentido, que é de nos religar a Deus, ela pode nos ajudar a nos aproximar de Deus. Mas é aí que geralmente a gente pisa na bola. Porque nós estamos tão viciados com as coisas materiais que achamos que vamos tratar das coisas do espírito de igual maneira. Então, para que a gente busca a religião? Geralmente, para encontrarmos soluções materiais para interesses ligados à matéria, para interesses ligados ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, para solucionarmos pendengas de ordens material. Então, às vezes, a gente vive nos templos, no centro, seja lá qual o nome que a gente der, nas organizações religiosas. Mas, apesar de vivermos ali, temos dedicado pouca vivência na religiosidade. Isso é, na nossa transformação moral. E Kardec, ele nos alerta com grande sabedoria, ele nos alerta sempre que a grande finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Então, muitos de nós que pensamos, que entendemos, que podemos até mesmo negociar com Deus, subornar a Deus, enganar ao Pai Eterno, como se Deus fosse subornável, como se Deus tivesse preferência, né? E Deus dissesse assim, eu vou dar isso para ele porque ele é muito bonzinho, né? Ele faz muita live, ele faz sopa, então eu gosto muito dele e vou ajudar ele a ter de tudo. Ele serve sopa no centro, distribui cesta básica, quem sabe eu ajudo ele a ganhar um dinheiro bom, né? Então nós queremos sempre coisas materiais resolvidos pela espiritualidade sem que a gente tenha nenhum esforço da nossa parte. Por isso que quando a gente está com alguma aflição e a gente vai ao centro e lá fala assim, você deve ler o Evangelho, a gente já sai decepcionado, né? Eu pensei que ele fosse resolver o meu problema, ele me manda ler o Evangelho, né? Às vezes, conheço muitas pessoas que foram visitar o Chico e esperavam receber do Chico uma psicografia fantástica, né? E de repente recebe lá, olha, meu irmão, tem mais paciência, né? Vá, estude o Evangelho e sai decepcionado, né? Sai decepcionado porque quer as coisas resolvidas, mastigadas. Então nós precisamos nos lembrar que quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando segundo a espiritualidade superior da inteligência suprema do universo, da infinita bondade, da infinita justiça e da infinita perfeição, que não tem privilégios,
não tem preferências, dá a todos igualmente. E Deus sempre nos fornece o necessário para o nosso amadurecimento espiritual. Deus sempre fornece o necessário e nós nos comportamos como crianças mimadas, querendo que Ele nos dê o supérfluo. Quando nós queremos que a espiritualidade nos forneça isso, o supérfluo, é porque a gente já misturou tudo, né? Valores espirituais com valores materiais, confundimos o objetivo da existência. Chico nos diz o seguinte, que Jesus nos ensinou até no Pai Nosso, né? E Chico dizia assim, quando nós oramos o Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia. Ele não nos ensina a pedir o pão, mais o avião, mais a casa, mais a fazenda, mais dinheiro no banco. Não é isso? É o necessário. É por isso que Jesus nos pergunta, o que buscais? Os amigos espirituais esclarecidos e bondosos, quando nós pedimos ou perguntamos qualquer coisa a eles, que seja de material ou seja de espiritual, eles nunca dão respostas prontas. Eles não dão soluções mágicas. Eles sempre nos orientam a buscar, a entender o Evangelho de Jesus. A vida de Jesus é que precisa ser implementada em nossa vida. O Evangelho nos instrui. Cada versículo é como se fosse um lembrete de como nós devemos nos comportar como espíritos imortais que somos. Jesus nos ensinou, exemplificou como devem ser as nossas atitudes no dia a dia, mesmo diante da cruz das dificuldades que todos temos, mas que nos trazem experiências valorosas. E Jesus nos ensina como se portar diante dela, dessa cruz simbólica que nós recebemos. E Emmanuel ressalta que qualquer um de nós que quer ter a liberdade, se ver livre dessas preocupações materialistas, precisa obedecer aos desígnios superiores. Por isso é que nós precisamos aproveitar as bênçãos dessa existência, buscando a compreensão de Jesus em nosso íntimo e colocando esse entendimento nos nossos atos diários. Nós não podemos ficar presos ao instinto material que nos aprisiona, que nos escraviza às preocupações mais infelizes. Precisamos aprender a vivenciar o Cristo. Buscar valores espirituais nas coisas materiais que nos cercam. Tudo que nós recebemos da matéria é para que nós possamos aprender não com o sentido material, mas como espírito que somos. Então, precisamos aprender a colocar os recursos que recebemos a serviço de crescimento do nosso espírito. Se temos saúde, por exemplo, podemos trabalhar mais em busca dos valores espirituais, nas tarefas materiais que eu exerço. Se estamos enfermos, podemos exercitar a paciência, a humildade, refletir mais sobre o que essa enfermidade quer nos trazer. Se a minha condição financeira é boa, eu posso auxiliar quem mais necessita, desenvolvendo o amor ao próximo. Agora, se nós estamos em dificuldade financeira, podemos exercitar a humildade, podemos continuar trabalhando de forma honesta, que nos dê paz de consciência. Vejam, observem que nós estamos na matéria.
no mundo material, encarnados, mas tudo pode e tudo deve se transformar em recursos de crescimento para o espírito. Olha o que Paulo diz em sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4. Paulo, que era senador, situação financeira fantástica, né? Tinha todos os privilégios romanos. Olha o que Paulo nos diz. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar na penúria e sei também ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. É Paulo falando. Tanto a ter abundância como padecer necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, pessoal, o que estamos buscando com Jesus? Se só coisas materiais, é escravidão. Seremos escravizados a elas. E quando acontece alguma coisa com essas coisas materiais e perdemos alguma coisa, entramos no desespero. Agora, se nós estamos buscando com Jesus, caminhar com Ele como aqueles dois discípulos, ao seu lado, as coisas do Espírito, isso vai permanecer em nós pela eternidade. Então vamos pensar que Jesus se encontra em todas as portas que entramos, principalmente dos templos religiosos, nos perguntando sempre com interesse: o que buscais? A vida temporária de abundantes recursos materiais ou a luz da imortalidade que nos chama a prosseguir aprendendo sempre a servir com Jesus. É essa a nossa reflexão de hoje. Vamos lá nos perguntando a cada dia o que buscamos. Que Jesus permaneça conosco em nossos corações, ilumine a todos aqueles que se encontram conectados conosco, encarnados e desencarnados. A todos um excelente fim de semana, um grande beijo e até o próximo sábado. Muita paz a todos, que assim seja. Obrigado a todos pela participação.